Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro, capítulo de número 18, versículo 43, diz assim: E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor abençoada, que vai retratar sobre a decadência que Israel estava vivendo na época do rei Acabe. Na época do rei Acabe, Israel estava vivendo uma decadência devido a esse homem, esse rei, ter sido o pior rei que Israel teve. Acabe, ele foi um rei que casou com uma mulher num ato de rebeldia, de afronta a Deus, uma mulher chamada Jezabel, uma princesa, uma sacerdotisa da terra de Sidom, um monstro em forma de mulher, uma assassina, uma feiticeira, uma mandona, inseriu ali a idolatria, o paganismo em Israel e fez com que a nação de Israel desviasse os seus caminhos do Senhor, né? Então Israel agora vai entrar numa crise moral, numa crise espiritual, numa crise política, e o caos vai tomar conta daquela nação. As forças da maldade, elas vão entrar em Israel, devido a esse desvio de Acabe de ter casado com esta mulher e ter tirado Israel dos caminhos do Senhor. Mas o nosso Deus, que é um Deus rico em misericórdia, ele vai planejar um plano de realinhamento para Israel, e é dentro desse cenário que vai surgir um homem chamado Elias. Deus levanta Elias para que Elias fosse o instrumento de Deus para a restauração de Israel. O interessante desse texto, que a gente quando vê Deus levantar Elias, um homem desconhecido, onde a Bíblia vai dizer que ele era de uma terra chamada Tisbe, não vai dar maiores informações sobre Elias, a gente vê que não foi um grupo político que Deus levantou, não foi uma denominação religiosa que Deus levantou um homem desconhecido, procedente de uma terra desconhecida chamada Tisbe, de um lugar insignificante. Elias, ele não tem família de sacerdotes, não vem de escola de profetas, não vem de família rica, ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas era um homem levantado por Deus. Glória a Deus por tudo. Eu já aprendo aqui uma coisa, Deus, ele não precisa de estrelas, Deus não precisa de homens com as costas quentes, Deus não precisa de homens que sejam levantados, não é? com muitas amizades, com algo assim, como medalhões, com currículos extensos, com celebridades gospel, né? Deus não precisa de nada disso, de adivinhadores, de mercadores da fé. Deus, ele não precisa disso. E Elias é levantado como uma voz profética para entrar em ação naquele tempo. E Elias, sem medo, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, ele vai até aquele rei corrupto e vai liberar uma palavra. Essa palavra está lá em 1 Reis 17, versículo 1. Elias diz que, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha aí, o peso da palavra do Senhor estava na boca de Elias. Deus, ele conta com você, homem de Deus, mulher de Deus. O peso da palavra do Senhor está com você. Você tem autoridade celestial para liberar palavras. Libere palavra na sua casa, libere palavra no seu ambiente, libere palavra onde você estiver, porque o peso da palavra do Senhor, ele tem o poder de transformação. Na boca de homem de Deus e de mulher de Deus é ligado na terra e é ligado no céu. Elias libera aquela palavra de juízo, o céu fica fechado, sem chuva, sem orvalho. Aí Baal, que era o padroeiro, né? Baal, que era o padroeiro ali da fertilidade, da agricultura, agora ele vai ser humilhado. Deus, ele vai usar essa estratégia, secar a provisão para despertar o povo. E Elias, ele traz essa mensagem. E perceba que é uma mensagem desagradável.
é uma mensagem que ela não agrada aos ouvidos, porque homem e mulher de Deus fala o que a Bíblia diz, fala o que é necessário falar. Fala quando tem que se arrepender, diz, vocês precisam se arrepender. Fala, vocês precisam abandonar o pecado. Não é estar oferecendo chave de carro, é estar oferecendo palavra de conserto quando é necessário. Glória a Jesus. E Elias vem com essa mensagem para a nação de Israel, vem com essa mensagem para a transformação daquela nação. Aí eu quero deixar para você uma pergunta: por que Deus permite uma seca dessa? Por que Deus permite um problema desse tamanho ali em Israel? Porque Deus prefere que o povo perca para que ele não se perca. Deus prefere muitas vezes que o povo dele perca alguma coisa para que ele não perca a presença de Deus. Glória a Jesus. É por isso que Deus usa as adversidades da vida. As adversidades da vida é o alto-falante de Deus para chamar a nossa atenção. Glória a Jesus. Deus, ele quebrou as pernas de Baal fazendo isso porque ele era o padroeiro da agricultura. Agora eu quero ver a terra brotar. Agora eu quero ver nascer alguma coisa aí. Porque se Baal é Baal e pode fazer alguma coisa, Deus agora estava desafiando através de Elias Baal fazer alguma coisa. Só que Baal não pode fazer nada, porque Baal, ele é como se fosse uma estátua. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não se movimentam. Tem olhos, mas não enxerga. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Glória a Jesus. Somente o Deus vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, só ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Deus vai usar agora essa aprovação para tratar o seu povo. E ele revela que aqueles ídolos são apenas ídolos. E uma das principais exigências que a palavra de Deus tem é exclusividade. Deus, ele pede exclusividade ao seu povo. O povo de Israel não estava tendo exclusividade. O povo de Israel estava adotando o perfil da Jezabel, que vinha de uma nação politeísta, uma nação idólatra, uma nação que adorava muitos deuses. E o povo de Israel estava seguindo por esse caminho. E Deus mostra para eles que a idolatria é pecado. Eu quero dizer para você que hoje tem muita idolatria no meio do povo de Deus. Tem que arrancar isso do meio do povo de Deus. A gente tem que deixar de adorar o dinheiro, tem que deixar de adorar o materialismo, uma sede insaciável por ter coisas, a cultura do ego. Tem que arrancar isso do meio do povo. Glória a Jesus. É idolatria tecnológica, idolatria por redes sociais. A gente nunca se viu tanto idolatria por redes sociais. Se ficar sem pegar um celular, a pessoa ela não aguenta, como se ela tivesse sufocada. Então isso é idolatria, tem que arrancar isso do meio do povo. Hoje a gente vê também, infelizmente, não é isso, missionários? A gente vê a pet idolatria, as pessoas idolatrando cães, idolatrando os gatos, não é? Deixando no mesmo nível dos seres humanos. Isso é idolatria para parte de Deus. Idolatrar artista, idolatrar time de futebol. Admirar é uma coisa, mas quando a gente passa do campo da admiração, isso se torna idolatria. E Elias, ele é levantado como um instrumento de Deus para retirar dali esse tipo de erro, essas coisas pecaminosas que Deus ele não se agradava. Então, é nesse momento que Elias vai liberar essa palavra. Elias vai atravessar diversos caminhos, que eu já vou cortar, porque o tempo ele não permite, e agora ele vai até Obadias, e vai falar com aquele servo que trabalhava no palácio, era um homem temente a Deus, e ele manda chamar Acabe. E Obadias, ele olha para Elias e diz assim: o meu senhor procurou você em tudo que é canto e não te achou, não sabe onde é que você estava. Você estava onde, Elias? Que você estava lá, você estava em outro local. O meu senhor mandou as tropas te procurarem e não encontraram você. Oh, glória a Jesus. Deus esconde o servo dele e o inimigo não acha. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está escondendo você do adversário. Deus está escondendo a sua casa do adversário. Deus está escondendo você dos olhos do inimigo. Vão procurar você na esquerda, vão procurar na direita, na frente, atrás, e não vão te achar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Deus protege e ninguém acha. Glória a Jesus. Aleluia. E ali, quando Elias ele se apresenta para Acabe, já foi o comando de Deus. Deus disse: vai lá até Acabe, se apresenta para ele, porque eu vou mandar chuva de volta na terra. Já se passam aí
os 3 anos, e ele vai lá até Acabe. E Acabe encontra Elias, Acabe fica revoltado, porque ele sabe que foi Elias que liberou aquela palavra, e ele vai dizer no primeiro livro dos Reis, 18, versículo 17, ele vai dizer: você é o perturbador de Israel, Elias. Você é o perturbador de Israel. Agora, entenda uma coisa. Deus levantou Elias como um confronto a um sistema demoníaco que estava imperando em Israel, através de Acabe e Jezabel. Ele abalou as estruturas de Israel. E ele, Acabe, vai chamar Elias de perturbador. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você pregar a palavra da verdade, vão te chamar de perturbador. Todas as vezes que você pregar a palavra como ela é, vão chamar você de perturbador. Na verdade, Elias olha para Acabe e diz: não, quem é o perturbador é você. Foi você que corrompeu, que abandonou os mandamentos do Senhor. Elias veio para reposicionar o povo. A perturbação era de Acabe, Jezabel e companhia. Glória a Jesus. E era uma perturbação, meus irmãos, silenciosa. Porque o diabo, ele trabalha em perturbações silenciosas, no oculto, pelas costas, com mentira, maledicência, rebeldia. E Deus levanta Elias para desfazer essas obras malignas. Eu quero dizer para você que a palavra da verdade é uma espada de 2 gumes. Eu quero dizer para você que a palavra da verdade é a espada do Espírito e vai desfazer todas as obras contrárias à sua vida. Elias, ele levanta agora um desafio no Carmelo. Ele fala: olha, vai lá para o Carmelo, leva lá os teus profetas, chama o povo, todo mundo para lá, que a gente vai ver quem é Deus. Passam-se os 3 anos e meio. E naquele momento, Elias fala com o servo dele, e aqui eu chego no versículo que eu li no início. 1 Reis 18, 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já houve barulho de abundante chuva. Deus, através de um homem, fez grandes coisas, mas o poder do crescimento foi com coisas pequenas. Foi com coisas pequenas que Deus deu poder no crescimento. Através da oração, para experimentar milagres, a gente tem que orar. Deus tinha dito: eu vou fazer cair chuva na terra, mas Elias tinha que fazer a parte dele. Só a palavra trancou o céu, mas para abrir não foi só a palavra, Elias teve que orar. Então Elias tem que se esforçar, tem que fazer a parte dele para restaurar as coisas. Tinha que restaurar o altar, oferecer sacrifício, matar os profetas, para que a chuva ela viesse naquele momento. Então Elias diz ao servo dele, o servo dele diz: eu não estou vendo nada. Elias diz: vai lá, volta 7 vezes. Aí ele vê aquela movimentação e vê vindo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz assim: eu estou vendo, vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O teu milagre vai vir de uma forma quase que imperceptível. Estou dizendo isso para você. Quase que imperceptível. O milagre vai vir pequeno, quase que imperceptível. Qual era o tamanho da nuvem? A nuvem era pequena, mas como seria a chuva? A chuva era grande. A chuva que vinha era grande. Eu quero terminar essa pregação dizendo para você: foi aquela nuvem, naquele pequeno sinal. Do pequeno, Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Que veio uma abundante chuva. É esse pequenininho que você tem aí. Você tem o quê? 2 pães, tem o quê? 7 peixinhos, não é? O que você tem aí? É desse pouquinho de azeite. É isso aí que vai gerar o milagre de Deus. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. E fica com esse louvor, porque eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações. Amém.